Olá novamente. Esse é o segundo vídeo da aula de curvas e equações paramétricas do curso preparatório de Cálculo 2. Primeiramente, eu queria pedir desculpas que eu acho que a folha e a prancheta ficaram meio tortas no exercício anterior. Eu acho que eu posicionei o suporte para a câmera meio errado, mas acho que agora tá certo, né? Beleza. E fazer algumas correções. No vídeo anterior eu falei que a curva do exercício 7, se eu virasse 190 graus, eu teria a equivalência a uma função para y de f de x, né? Mas na verdade era só 90 graus girado no sentido horário, só 90 graus. E faltou também resolver no exercício 5 e no exercício 7 fazer a eliminação dos termos das variáveis de parâmetro para poder achar as representações de x dependente de y, y dependente de x. Então vou fazer isso agora. Então, no exercício 5, como ambas as equações paramétricas são retas, eu posso isolar em qualquer uma delas o t e substituir na outra equação, né? Então vou fazer isso. Vou escolher a equação de x, né? Então eu vou isolar o t. T vai ser x menos 3 sobre menos 4. X menos 3 sobre menos 4. Como isso aqui é negativo, eu vou jogar lá para cima, então vai ficar menos x mais 3, certo? E se eu substituir esse t na equação de y, o que eu vou obter? Eu vou obter y igual a 2 menos 3 vezes t, quem é t? Menos x mais 3 sobre menos 4, certo? Se eu fizer um mínimo múltiplo aqui, eu vou conseguir que y é igual a menos 4 vezes 2, 8, né? Menos 8, na verdade. Menos 8. E menos 3 vezes menos x, vou ter mais 3x. E menos 3 vezes... que é mais, né? Aqui é mais também. Eu acabei puxando o menos 4 de lá. E agora tá certo. Menos 3 com x, mais 3x. Menos 3 com mais 3 dá menos 9, né? Sobre 4. Se eu fizer a simplificação, eu vou ter que pegar só a primeira componente de x, vai ficar 3x sobre 4, né? E 8 menos 9, menos 1. Menos 1 sobre 4, menos 1 quarto. Então, a gente obteve a equação de y. E se vocês verem, é uma função, né? Cada valor de x eu vou obter um valor de y. E também é uma reta, né? Com coeficiente 3 quartos e termo independente menos 1 quarto. Vocês verem aqui pelo gráfico, é uma reta também. Então, tá certo. E para equação do exercício 7, deixa eu ver. Vou fazer a mesma coisa, só que como o x está ao quadrado, eu vou isolar então o termo da equação de y. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que t é igual a y menos 2, mais 2, né? Eu somo 2 em ambos os lados. Beleza, eu consegui t. O que eu faço agora? Jogo esse t na equação de x. Então, eu vou ter que x é igual a 1 menos t quadrado. Quem é t? T é igual a y mais 2 ao quadrado. Eu acho que só aqui a gente já obteria o resultado, né? Já está bem simplificado isso daqui. Vocês verem, se a gente pegar y igual a menos 2, a gente anula isso aqui. Aí x seria 1, né? Deixa eu ver. Y menos 2, né? 1, 2. E x vai ser 1. Então tá certo. X é 1 quando y é menos 2. E se vocês verem também, vale ressaltar que isso aqui não é uma função, né? Geralmente a gente associa a variável x o domínio e y a imagem.
como acho que eu já disse no vídeo anterior, a gente tem dois valores de y para o mesmo valor de x. Então a gente não pode dizer que isso aqui é uma função. Se x aqui fosse y, aqui fosse x, a gente poderia dizer, mas como não é o caso, isso aqui não é uma função. Beleza. Acho que agora a gente pode fazer o exercício 11. Pois bem, no exercício 11 agora, nós temos funções trigonométricas. E essa aqui é um pouquinho mais chata, porque ela tem frações no argumento, né? Então a gente não pode simplesmente pegar valores quaisquer e jogar direto nos argumentos, porque aí a gente teria valores estranhos de x e y. E para ajudar a gente a escolher os valores para poder fazer a tabelinha para a gente encontrar os valores de x e y, eu já coloquei alguns gráficos de seno e cosseno aqui que eu não tinha colocado antes, para nos auxiliar. E então vamos lá. Como o intervalo do termo θ vai de menos π a π, eu vou começar por menos π. Menos π para θ, normal. Se eu colocar o valor de menos π no argumento aqui, vai ficar menos π sobre 2, certo? Se a gente vê seno de menos π sobre 2, menos π sobre 2 seria esse ângulo, né? Aqui, ó, nesse sentido. E o valor de seno seria menos 1. Então, x igual a menos 1, né? Que é o seno. E cosseno? Cosseno seria 0. 0. Eu esqueci de dizer, mas vocês também devem lembrar já. Mas seno, ele é positivo no semiplano superior e negativo no inferior. E cosseno é positivo no semiplano direito e negativo no semiplano esquerdo. Só para fazer uma revisão mesmo. Tá, agora é importante. Qual o próximo valor de θ que a gente deve escolher? Como dentro do nosso argumento a gente tem uma fração 1 sobre 2, aí era bom a gente pegar números que quando a gente multiplicar por esse θ, a gente consegue valores de argumentos que a gente já conhece, como π sobre 6 a gente conhece que é 30 graus, né? A gente consegue para seno 1 sobre 2. Π sobre 4, que é 45, a gente obtém raiz de 2 sobre 2. E π sobre 3, certo? Que se a gente colocar no seno, a gente consegue raiz de 3 sobre 3. Se a gente multiplicar meio com π sobre 6, a gente vai obter π sobre 12. E a gente não conhece, a gente vai precisar da calculadora para isso. Mas em prova não é tão interessante a gente ficar gastando tempo fazendo esse tipo de continha. Então a gente já descarta o π sobre 6. π sobre 4 é a mesma coisa. A gente ia obter π sobre 8 e a gente não conhece esse valor. π sobre 3 já é interessante que a gente consegue π sobre 6 e para seno e cosseno a gente consegue o valor. Mas eu vou passar direto para π sobre 2, menos π sobre 2 na verdade, que é nesse intervalo aqui, porque como não tem outros termos na frente dos cossenos e senos, é uma função bem simples de resolver. A gente consegue o comportamento da curvatura do gráfico com poucos valores. Então vou direto para π sobre 2. Menos π sobre 2, na verdade. Se eu escolher menos π sobre 2, colocar no argumento θ e multiplicar por menos meio, eu vou ter menos π sobre 4, certo? Menos π sobre 4, para seno, eu obteria, por esse gráfico aqui, o valor de menos 45, né? E menos 45 nos geraria um valor raiz de 2 sobre 2. Para esse valor eu vou ter que usar a calculadora, né? Não tem jeito. Esse é o ponto, acho que máximo para a gente pular outros valores de θ.
Então vamos lá. Menos π sobre 4, né? Tá, se eu colocar seno de menos π sobre 4, o que eu consigo? Raiz de 2 sobre 2. Vocês lembraram, raiz de 2 sobre 2 dá 0,7. Negativo, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos 0,7. Ou jogar direto o nosso argumento, o nosso θ dentro do argumento, que seria seno de, abre parênteses, 1 sobre 2 vezes, e π sobre 2 é 180 sobre 2, né? E é negativo. Conseguimos o mesmo valor, menos 0,7. E para cosseno, vai dar o mesmo valor, só que positivo, né? Então, mais 0,7. Tá. Se a gente, conforme a gente está aumentando aqui mais π sobre 2, o próximo seria 0, né? Então, seno de 0, 0. E cosseno de 0, 1. Então, com esses três pontos já dá para perceber que esse valor está aumentando, e esse aqui também, né? Ele foi de 0 para 1, de menos 1 para 0. Então, ele veio daqui para cá, né? Então, esse valor menos meio, menos π sobre 2, a gente sabe que está nesse intervalo aqui, ó. Sei lá, que é meio, então um pouquinho mais. E aqui é meio, aqui é um pouquinho mais. Então, seria mais ou menos aqui, né? Então, nosso gráfico está se deslocando dessa forma, né? Então, se a gente perceber, tá formando uma circunferência, né? E eu poderia escolher o próximo valor, π sobre 2. Mas se eu já pegar π direto, a gente vai ver que a gente já consegue terminar nosso exercício. Se a gente escolher o θ igual a π, a gente vai ter π sobre 2, certo? Seno de π sobre 2, que é 90 graus, né? Eu vou conseguir 1. Então, 1 para seno, né? E cosseno de π sobre 2, 0. Então, obtenho x igual a 1 e y igual a 0. Então, é esse valor aqui. E como a gente percebe que ele formou uma circunferência no segundo quadrante, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que ela forma uma outra semicircunferência aqui. Certo? Pois bem. Então, esse é o gráfico do nosso exercício 11. Só que ele não pede só isso. Deixa eu ver aqui o que ele pede. Ele pede também para eliminar o parâmetro t. No caso aqui é o teto. Tá. Como a gente faz isso? Diferente dos exercícios anteriores, que eu estava isolando a variável paramétrica e substituindo na outra, essa aqui ela ia ficar um pouco complicada, ia acabar aparecendo componentes arc seno, arc cosseno. Então tem um jeito mais fácil de resolver ela. Eu vou apagar esses gráficos de seno e cosseno aqui. Eu vou mostrar qual seria o melhor jeito de resolver. Vale dizer também que exercícios com equações paramétricas com seno e cosseno vão ser meio que padrão daqui para frente, porque nas próximas aulas a gente vai ver um conteúdo que envolve só isso, e parte do cálculo daqui para frente vai ser muito usado isso aqui. Então, o que eu vou fazer agora já aceitem como básico, porque a gente vai ver bastante. Pois bem, como a gente eliminou o parâmetro θ para a gente obter uma relação de x e y para desenhar o mesmo gráfico? Se vocês lembrarem, cosseno quadrado de alfa mais seno quadrado de alfa é igual a 1, né?
Se eu disser que alfa é igual a π sobre 2 θ, eu posso escrever a equação como seno quadrado de θ sobre 2 mais seno quadrado de meio vezes θ é igual a 1, né? Certo? Tá meio suja a folha, mas acho que vai dar para entender. E a gente sabe que cosseno de 1 sobre 2 θ é y, né? E seno é x, né? Então, posso substituir esses caras por... Como o cosseno desse argumento é y, eu posso dizer que esse termo aqui é y² e para seno é x² igual a 1. Então, eu obtive essa equação, né? Só que essa equação resume a circunferência inteira, né? Então, eu preciso dar mais uma condição para a gente só desenhar a parte de cima, que seria esse intervalo de menos π a π. E esse argumento é dizer que y tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, a parte superior de y, e aqui x. Assim, a gente termina o exercício. Desenhamos o gráfico e conseguimos uma relação de x e y equacionada que faz o mesmo. Aqui eu não precisei. Pois bem, acho que mais 4 minutos. Tá, acho que um pouquinho mais eu consigo resolver esse aqui, que também é da mesma família de trigonométrica. Tá. Esse exercício a gente resolve da mesma forma. E ele é interessante. Depois que eu terminar ele, eu vou fazer umas observações. Tá. Se vocês verem, a gente, diferente do outro exercício, não temos uma fração no argumento, né? Então ela fica bem mais simples de resolver. Para resolver, a gente faz a mesma coisa. Vamos fazer uma tabelinha de t, x e y, onde a gente coloca alguns valores de t. No caso, vamos começar por menos π, que é o início do intervalo. E vamos aumentando e achando os valores de x e y e desenhando o nosso gráfico. Eu vou desenhar também o gráfico de seno e cosseno para auxiliar a gente. Geralmente a gente sabe isso de cabeça, né? Mas desenhar ajuda demais também. Mais e menos. Mais e menos. Menos. De t. Positivo superior, negativo inferior. Positivo na direita e negativo na esquerda, né? 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1, 0 e 0. Beleza. Opa. Tinha perdido o foco, mas tudo bem. Então vamos fazer isso, né? Vamos substituir alguns valores de t para as equações de x e y e vamos obter o gráfico. Perceba que o intervalo de integração, como está no livro, é de menos π a 5π. Isso aqui, a princípio, não diz nada, mas no exercício a gente vai perceber algumas coisas. Então vamos lá. Menos π, né? Seno de menos π. Seno de menos 80, 0. Então, 0 vezes 5, 0. Então, x é 0. Y, cosseno de menos π, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Beleza? Tá. Qual seria o próximo ponto para a gente escolher? Bem, a gente poderia pegar π sobre 6, pegar menos π sobre 2, menos π sobre 4, menos π sobre 6, E depende. Eu vou pegar menos π sobre 2, porque como o exercício anterior já mostrava que facilitava pra gente, nesse aqui facilita muito mais. Tanto é que é inteiro, né? Π, múltiplos de π sobre 2 são todos inteiros, né? Então vamos lá. Se eu pegar menos π sobre 2, eu vou obter seno menos 1. Menos 1 vezes 5, menos 5.
E para cosseno, 0, né? Menos π sobre 2. 0. Cosseno 0 vezes 2, 0. Tá. O próximo, se a gente aumentar de π sobre 2 em π sobre 2, seria 0. Seno de 0, 0, 0. Cosseno de 0, 1. Hoje tá torto, né? 1 vezes 2, 2. Aí o próximo seria π sobre 2. Π sobre 2, né? Seno de π sobre 2, 1. 1 vezes 5, 5. Perceba que é trabalhoso mesmo. Não é difícil, mas é trabalhoso. E se vocês errarem um sinalzinho, já perderam o exercício, né? Mas vamos fazer na calma aqui. E com conteúdo na cabeça que dá tudo certo. Tá. Fica um pouco chato, mas essa aula é importante pra gente rever, porque lá pra frente vocês vão ver que a gente ia precisar fazer esse tipo de observações. Tá. E quando t for igual a π sobre 2, para cosseno vai ser π sobre 2, 0, né? Então, 0. O próximo seria, se eu aumentar de π sobre 2 e π sobre 2, vai ser π. Seno de π, 0. Cosseno de π, menos 1, vezes 2, menos 2. E perceba, agora, que a gente tem um valor que é igual ao primeiro, né? Então, vamos graficando esses pontos. Quando t for π menos π, a gente tem que x é 0 e y é menos 2. Então tá aqui, né? Quando for menos π sobre 2, x é menos 5 e o y é 0. Então, aqui. Como ele tem um comportamento de seno e cosseno, ele faria uma circunferência, né? Só que como a gente tem esses termos esses termos de x5 e em y2, a amplitude deles em y é 2 e em x é 5, né? Beleza. O próximo ponto é x0 e y2. Então, na verdade é 2 aqui, né? Eu coloquei um ponto só para aumentar uma margem, mas não muda muito. Beleza. 23 minutos, tá? O próximo ponto, como a gente viu, é 0 para x, 2 para y, então é aqui. Eu faria isso aqui, né? Alguma coisa nesse tipo, né? Eu não sou um desenhista muito bom, mas estamos fazendo. E para π sobre 2 seria 5 e 0, né? Ou seja, 5 e y0. Então é justamente nesse ponto. Ele vem para cá. E o próximo seria o primeiro, então ele retorna para cá. Deixa eu ver uma coisa. Então, perceba que a gente está circulando, né? O nosso gráfico, né? E perceba também que o intervalo do t não terminou. Ele vai até 5π. Ou seja, ele está indo de menos π, indo para 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π. Então, o que vai acontecer de menos π até 5π? Ele vai ficar circulando, vai fazer algumas circulações. E
mesmo se a gente achar os pontos, a gente já completou o gráfico, né? A gente só vai acabar circulando mais algumas vezes. Então, o exercício pedia pra gente descrever o movimento. Então, a gente meio que já disse aqui que a gente vai fazer algumas voltas em cima dessa mesma curva. E é interessante dizer agora que para que a gente está estudando isso? Vendo curvas paramétricas, equações paramétricas. Percebam que a gente não tem uma função para isso, né? Para essa curva. E tendo essas equações, a gente abre oportunidade para fazer algumas coisas dentro do cálculo. Por exemplo, vocês lembram que derivada ou reta tangente é um ponto em que uma reta intersecciona apenas num ponto essa curva, certo? Então eu conseguiria pegar tangentes, todas as tangentes dessa curva, usando essas equações paramétricas. E outra coisa, como eu calcularia a área dentro dessa figura? Sem ter uma função. Sem ter uma função, a gente não consegue calcular a área dessa figura, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver como fazer isso. Esses tipos de coisa. A gente vai conseguir fazer tudo que a gente fez em cálculo 1 para equações paramétricas. Derivada, tirar limite de determinado ponto, aplicar a área, tirar o valor de área, independente da figura. Mesmo se ela for horrível, a gente consegue calcular toda a área dela. E a gente vai ver isso na próxima aula. Então, até lá!